Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida. E também eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Diogo, seja muito bem-vindo, literalmente a cozinha da minha casa, né? Obrigado. Lidiane, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Gente, para quem ainda não conhece o Diogo, que está aqui à minha esquerda, o Diogo é da cidade de Remédios, né, que está aqui pertinho da gente. Ele é um amigo da Lidiane, eles fazem, né, estão em projetos aí juntos, e na realidade ele veio parar aqui por causa da Lidiane, né? Que bacana. A Lidiane, vocês já tiveram o prazer de participar de uma Hora da Prosa, onde ela esteve aqui conosco. Ela é uma ilustradora digital, é Antônio Carlense, e participou com a gente. E hoje nós a convidamos para voltar, para falar aí do projeto, em parceria, e também porque eles nos ajudaram na escolha do concurso de desenho. Né? Nós aqui, gente, ninguém escolhe nada sozinho. A gente sempre monta uma banca, né, para ser justo. E nós tivemos 3 participantes do concurso de desenho. E o ganhador está aqui ao redor da nossa mesa, né? Rafael Guimuzzi. Nós tivemos 3 participantes. Então eu agora vou pedir a Lidiane, antes da gente entrar na prosa mesmo, né, que falasse para nós sobre os 3 participantes, quais foram e como que foi analisado pela banca. Tá bom? A palavra é sua. Boa noite. Primeiro eu estou aqui com o desenho do Sal, que foi feito aquarela, uma folha A5, ele desenhou a borda do campo, e é uma imagem, é um desenho com uso de referência. E aqui uma coisa interessante que eu acho que eu avaliei, eu achei muito bacana, foi a escolha da perspectiva. A gente consegue ter a noção que a igreja da borda do campo, né, tá mais Sim. alta aqui, dá pra gente se imaginar observando, então eu achei muito bonito. E ele só tem 11 anos de idade, então assim, tá de parabéns pelo trabalho maravilhoso. Presta aqui que eu vou aproximar um pouquinho mais. Aqui, ó. Bem, diretora, se deu para localizar bem. Ó, Saulo, parabéns, viu? Todos nós da equipe da Hora da Prosa adoramos o seu trabalho e temos certeza que em outros você vai participar de novo com a gente. Parabéns. Continue assim, tá? Continua assim. Tá muito bacana. E agora eu tenho o desenho do Franz, e ele fez um desenho mais abstrato, mas a gente consegue ver que é uma homenagem à Maria Fumaça, né? E aqui tá, ele escreveu o seu nome e era Sítio, agora Antônio Carlos. Então ele ainda fez um versozinho para acompanhar a obra dele. A comparação, né? Ficou muito bonito também. Gente, 66 representa a Maria Fumaça, né? Que nós temos aí na praça. E eu também achei bacana essa frase, né? Que seu nome era Sítio, era como era conhecido Antônio Carlos antigamente. E hoje é Antônio Carlos, mas a máquina tá lá, ó, do mesmo jeito. Então, Franz, parabéns também. A gente torce para que vocês continuem participando, continuem desenhando e se aperfeiçoando. É uma obra mais abstrata, né? Mais subjetiva, e ele ainda adicionou a frase, que ficou muito bonita. E por fim, a gente tem o desenho do Rafael, a ilustração, que ele fez a igreja de Santana. E ele escolheu um ângulo de cima e ele me chamou muita atenção pela riqueza de detalhes. Tem bastante detalhes, ele espelhou os 2 lados da igreja, ele representou de uma forma bastante interessante. Aqui você vê o pátio na lateral, dá pra ver que no fundo que tem aquele salãozinho do fundo, a gente vê a rampa, então tem essa... Onde é o Santíssimo, né? Exatamente. Então assim, dá pra ver que o jardim, então eu particularmente, o que me chamou a atenção foi essa riqueza de detalhes e o ângulo que ele escolheu de ser um ângulo de cima. Achei muito interessante, muito inteligente sua escolha. Gente, olha, tá aqui, pra vocês poderem ver mais perto. Tá dando aí, diretora?
Olha, Rafael, quem o conhece sabe que ele gosta muito de, no dia de Corpus Christi, né? Ele faz vários desenhos aí pelas ruas. Parabéns, viu, Rafael? Obrigada por ter vindo participar com a gente. E olha, a premiação do Rafael está aqui, gente. Ele ganha como prêmio R$ 200 da Hora da Prosa e um crédito na loja Matos Calçados em Barbacena também de R$ 200. Seu desenho está aqui, né? Você guardar com carinho. Franz e Saulo, depois nós vamos entregar para vocês, né? Devolver para vocês aquilo que lhes pertence. E eu, antes também de começar a prosa, gente, eu quero mostrar alguns trabalhos, olha, vê se dá para ver aí legal. São trabalhos do Franz, né? Esse que fez aí o... que falou da Maria Fumaça. Né? Olha, que bacana. O Franz, isso aqui é uma casca de coqueiro, como diz o jogo, o pessoal antigamente se morrer, né? Escorregando uma casca de coqueiro. Então esses aqui são alguns trabalhos do Franz. O Franz é Antônio Carlense. Quero mostrar, olha, os trabalhos dele. Olha, gente, que coisa bacana, né? E eu gostaria de falar para vocês que observassem como Antônio Carlos, né? E toda a região nós temos aí tanta gente boa, né? Tanto artista. Olha, gente, que maravilha, né? Muito bonito. E o Franz tá só começando, sabe, Lidiane? Ele falou que está começando, mas eu já acho muito bacana. E interessante que todos eles são abstratos, né? São artes abstratas. Então é assim, gente, são trabalhos de alguém de Antônio Carlos. Isso é muito bacana. Bem, e agora? Franz, ó, parabéns, viu? E outro, assim que você for fazendo, for criando, traz pra gente mostrar aqui na prosa. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho do jogo. Nós vamos falar um pouquinho do jogo, com a Lidiane, depois nós vamos falar um pouquinho do Rafael, né? Diogo, o que é essa história? Eu sou roteirista. O que é roteirista? Quadrinista, sei lá o que é quadrinista, né? Então a gente queria saber, assim, primeiro eu queria saber se você é de Remédios, nasceu em Remédios. Eu nasci em Remédios, né? Sim. E de 2013 a 2015 eu estudei em Barbacena, que foi onde eu conheci a Lidiane. Só que eu estava fazendo um curso de sistemas para internet. E aí chegou num ponto que eu falei assim, eu não quero trabalhar com isso não. E eu sempre gostei muito de desenhar, de escrever, então aí eu saí com o intuito de já começar a sair da faculdade, trabalhar e nas horas vagas dedicar o que eu queria fazer, que era... Na época eu estava meio indeciso, porque eu gostava de escrever e gostava de desenhar. Aí até lembro que eu queria fazer um curso de animação, na época eu não conseguia achar um curso online, e aí eu decidi ir pro roteiro, que eu sempre escrevi história, mas tinha dificuldade, que eu ficava travado. Eu comecei a estudar as técnicas e tudo mais, fui pro roteiro de cinema, que roteirista, o que ele faz? Ele cria o filme, a ideia, ou a história, a trama dela, e escreve o roteiro. O roteiro a parte final do trabalho dele, ele tem que criar toda a trama, como que vai ser o começo, meio e fim. Ele tem que pensar e quando tiver a história toda elaborada, aí você escreve o roteiro, entendeu? E aí eu comecei a estudar e foi assim, eu trabalhando na época que eu saí da faculdade, eu fiz concurso da prefeitura e comecei a trabalhar como operário lá. E nas horas vagas eu estudava. E fui estudando, aprimorando, lendo livros e praticando. E aí eu escrevi o Celular Divino, que é até engraçado porque foi uma história que eu descobri quando eu vim para Barbacena. No curso que eu fazia, tinha um amigo meu que fazia quadrinho também. Ele tinha essa ideia e queria fazer um quadrinho aí ele. Só que acabou que não foi pra frente, porque na época a gente tava meio cru ainda. E eu acabei que levei a ideia pra frente e comecei a usar o Celular Divino como uma forma de poder estudar e praticar também. E aí eu concluí meu primeiro roteiro, que foi quando eu falei assim, agora eu sou roteirista. Que aí eu consegui escrever meu primeiro roteiro. E desde então eu venho estudando, desse tempo todo, mais de 5 anos, e praticando também. E aí já foram 4, estou no 4º tratamento agora dessa história, né? Que ela foi evoluindo, ela foi mudando, inclusive o nome não é o mesmo que é hoje. Eu fui aprendendo e fui praticando nela. E aí fiz uma primeira versão,
mostrei para pessoas que entendiam, e aí fui lapidando, fui melhorando, fiz uma segunda, uma terceira. A terceira eu achei que eu não ia fazer mais, e aí quando veio essa ideia de querer passar para HQ também, começou a vir uma nova ideia, uma melhoria para a história. E aí eu estou agora fazendo 4 tratamentos. E eu estou fazendo o quadrinho, né, os esboços, que é isso aqui que é ser quadrinista, né, você pega o roteiro já da história pronta e você começa a pensar em como que vai organizar as imagens, tipo, como que vai ser cada quadro. Eu vou mostrar uma imagem mais panorâmica, eu vou dar um close no rosto. Tem todo um estudo por trás disso também. E aí agora eu estou fazendo a 4ª versão, já escrevendo o roteiro e ao mesmo tempo já fazendo os esboços, que é a partir daqui que a Lidiane faz a arte final dela. Ela usa esses esboços para poder fazer referência e finalizar a página. E interessante que você falando, Diogo, eu estou lembrando aqui da sua história, Lidiane, que é muito parecida, né? Tipo assim, eu comecei, numa faculdade, mas não era aquilo que eu queria, né? Por isso vocês acabaram se encontrando, não é verdade? Tá tudo certinho aí, diretora? Probleminha com a câmera aqui, mas já. Tá resolvido, então tá bom. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo acontece de tudo. Mas olha, ouvindo você falar, Diogo, eu fui voltando na prosa que a Lidiane participou, e eu vou falar para você o mesmo que eu disse para ela. Eu admiro muito, muito, sabe, a pessoa que tem foco, né? Olha, eu faço isso aqui, mas na realidade o que eu quero é esse mapa aqui, ó, na minha frente. Então, assim, eu admiro e torço muito por pessoas assim, né? Nós temos aqui, depois nós vamos conversar com o Rafael, que também é uma pessoa que tem foco, é uma profissão diferente, mas também que não deixa de ser uma arte, né? Porque ele tem que também criar. Então, gente, aí beleza, você está na 4ª. Eu achei interessante quando você falou celular, o quê? É o celular divino. O que quer dizer isso? O celular divino, então, a história é de um rapaz, um jovem vicioso, né? Que está num momento ruim da vida dele, e aí ele, desesperado, ele tenta um suicídio, só que nesse meio período ele acaba encontrando o celular de Deus por um acaso, e esse celular tem parte dos poderes de Deus, e aí ele tem a chance de poder resolver os problemas da vida dele. Ele consegue, mas tem os problemas no final e acaba se envolvendo na batalha decisiva entre Deus e o diabo. Ele é um plot que mistura a ficção. Sim. E a gente pega algumas características, ele pegou, no caso, as características religiosas e coloca uma ficção. Igual, me faz lembrar muito aquele filme Todo Poderoso, com o Jim Carrey, que ele tem por um dia os poderes de Deus. Isso. Aí eu peguei essa referência, é bastante interessante a história. E ele estava falando sobre o roteiro, e que o roteiro é não só criar a história, mas ele também, todas as decisões criativas são feitas por ele. Por exemplo, enquadramento, nessa cena vai pegar todo o cenário aberto, o personagem tal vai estar gesticulando, então ele coordena todo o fluxo da história, vai ser coordenado por ele. Ele facilita mais a minha vida, que ele não me passa só o roteiro, ele já me passa os rascunhos e eu vou desenhando por cima e faço os outros processos de arte, finalização e de coloramento da história. Porque aqui antes de eu passar para a folha mesmo, eu faço um roteiro escrito. De um lado eu ponho um quadro e de outro texto, e vou montando. Aqui um quadro, por exemplo, plano geral é quando eu um plano aberto aqui, por exemplo. A gente está no plano geral fechado que chama. Aí eu vou escrever plano geral e ponho o texto que vai estar no quadro. E eu vou montando um roteiro, quadro a quadro. Aí depois, a partir desse roteiro que eu crio o esboço que ela vai usar. Interessante, né? E a gente compra uma revistinha, né? Aí em quadrinhos. Não sabe o trabalho que dá. A gente lê rapidinho aquilo e fala, não, coisa fácil, né? Parece ser tão fácil. Sim. Ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Quando a Lidiane esteve aqui, nós até chegamos a comentar uma coisa, que eu falei com ela assim, por que você não assina? Né? Porque uma das coisas que eu sempre falo, a gente deve sempre assinar o que é feito pela gente. Não é para aparecer, não é nesse sentido, mas para mostrar que quem fez é você. É daqui 100 anos, nós não vamos estar mais aqui. Né? E aí,
Como é que você conta a história? Quem desenhou? Quem inventou essa história? Né? Se você não assina, você não dá nome. Eu faço questão de dar o nome dela, porque às vezes eu posto no meu Instagram a página pronta. Aí tem gente que se não lê, talvez ache que fui eu que fiz o desenho, faço questão. A ilustração é da Lidiane, o roteiro é meu. Isso é bacana. Eu acho que eu tenho certeza que ninguém tem nada sozinho. E se eu não fosse por ela, eu não estava aqui. E se não fosse por ela, eu não estaria fazendo esse projeto. A gente precisa de alguém para poder ajudar a gente a tornar uma coisa realidade. Porque é um processo muito complexo e tem muitos detalhes. Se você ficar por conta de fazer, você não dá conta. Você pode dar conta, mas você não consegue fazer rápido e fazer bem feito. Você tem que fazer muitas coisas. Então, assim, se você divide o processo para poder fazer um produto final. E ele é todo digital ou ele vai ser impresso, já foi impresso? Então, aí que vai entrar a campanha, né, que eu comecei de financiamento, que eu comecei no Catarse. O Catarse, para quem não conhece, é um site que está há mais de 10 anos aí no ar já, e já financiou vários projetos de livro, de quadrinho, de games, tem vários tipos de projetos lá. E aí o objetivo dessa campanha é pagar a produção, né, dessa HQ, dessa revista, e fazer 500 cópias impressas, e também vou fazer o PDF, que lá tem vários valores da campanha, né, de R$10 até 200, e cada um tem uma recompensa de acordo com o valor. E a recompensa basicamente são pôsteres da história e a história em quadrinho, né, que é a HQ. Legal. E para quem não sabe, história em quadrinho, HQ é a abreviação de história em quadrinho. A gente fala HQ, as pessoas têm que o que é HQ. Eu já ia perguntando É história em quadrinho. Eu ainda sou da época da máquina da geografia, né? Aí você fala uma coisa que você não entende. Agora, tem como você falar aí para a nossa diretora o endereço, quem quiser colaborar, como é que... Então, se é um link, como é que... No meu Instagram é @ LuffDiogo. Luff é LUFFY _ Diogo. Lá na bio tem o link da Catarse do site. Aí quem quiser pode entrar lá, tem tudo sobre o projeto, os detalhes e tudo mais, a sinopse, tem o orçamento também, porque às vezes a pessoa fica cismada, vou dar dinheiro para uma pessoa, o que vai fazer? Lá tem tudo certinho, o que eu vou gastar. Mas não vamos falar quem quiser, não, vamos falar assim, ó, quer ver? Vamos mudar essa fala. Gente, entra lá, vamos ajudar o jogo. Eu queria falar também que talvez a pessoa fale, só R$10, não, qualquer valor de extrema importância, porque deixa mais perto dessa meta, que são R$15 mil. É relativamente um pouco alto, mas se você parar para pensar bem, não é tão alto assim. Até porque a parceria que eu fiz com a Lidiane, ela fez um desconto para mim, com a promessa de eu poder fazer um roteiro da história dela depois. A gente vai continuar uma fazendo. troca. E uma coisa interessante o que a gente está fazendo nessa revistinha, a gente está condensando um trabalho em 2 pessoas que geralmente numa grande produção é feita por vários artistas. É um artista só para fazer o roteiro, aí um para fazer o rascunho, outro para fazer o contorno, que é a arte final, outro artista para fazer as cores, aí outro para fazer o balonamento. Eu já participei de equipe com 6, 7, 10 artistas envolvidos na produção de uma revista em quadrinho. E a gente está fazendo só nós 2. Mas isso que é bacana. É o que eu disse no início, é a questão de ter foco, né? E vontade. E é tão bom, né, gente, quando a gente realiza o que quer, não é verdade? Agora, enquanto vocês dois descansam um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do Rafael. Da campanha também tem uma versão lá que eu fiz para patrocinadores. O que acontece? Eu vou colocar a marca da pessoa na revistinha. Se alguma marca quiser patrocinar, aí é só entrar no link lá que tem os detalhes dos valores e o que é cada recompensa que a marca tem. Basicamente colocar na primeira página, né, a marca da pessoa, e também colocar, tem uma outra versão lá que você pode colocar, aparecer na história em quadrinho. Por exemplo, tem um comércio no supermercado. E em uma cena determinada eu vou botar a marca do supermercado nesse quadrinho. A gente vai ilustrar a marca da pessoa dentro da história da revistinha. Então, gente, olha, os nossos parceiros aí, nós já estamos começando a ter alguns parceiros, sabe? Isso é bom. Então, os nossos parceiros, né, que estão aí participando da Hora da Prosa, ou que acabam assistindo depois, participem, gente. Vamos ajudar o Diogo, a Lidiane, a realizar um sonho. Né? É tão bom a gente realizar o sonho da gente. E olha, hoje está aqui ao redor da minha mesa
né, da mesa da minha casa, 3 pessoas que vocês vão ver no futuro que eles vão ser, depois vocês me contam. Porque eu acredito muito no talento deles. E eu tenho certeza que eles vão chegar onde eles querem. Você vê? Amém. Eu não sou profetizo, não, mas de vez em quando eu profetizo alguma coisa. Agora, Rafael, a gente, enquanto os dois descansam um pouquinho aqui, ele está falando de arte. O Rafael, gente, ele é armador de ferragens. Aí a pessoa pensa assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem sim. Porque não deixa de ser também uma arte. Vocês viram o desenho dele, por sinal, me empresta aí de novo, Rafael, eu vou mostrar. Olha só, gente, a pessoa que tem a sensibilidade, porque não estou falando alguma bobagem, vocês que são profissionais, vocês me corrigem, mas para mim, quem faz um desenho é uma pessoa sensível, né? Porque coloca aqui a sensibilidade dele. E uma pessoa que monta uma armação, qualquer tipo de armação em ferragem, a gente estava olhando o trabalho dele também, muito bacana. Em algum momento, Rafael, nós vamos trazê-lo para falar da sua profissão. Vocês vão ver como tem a ver, né? Porque às vezes a gente vê assim, um armador de ferragem, como é que faz um desenho desse? Isso chama talento, né? A pessoa já nasce com isso. Um dia a gente falando, né, Lidiane? A Lidiane falando, não, mas eu estudei e tal. A gente tem a encrenca com o talento. Não é muito dom. Ai, nossa, mas no meu ponto de vista, eu respeito dela, mas no meu ponto de vista, todos nós nascemos com um dom, com uma missão, né? E ninguém muda, gente. E eu acho que a gente sente isso, porque toda vez que assim, a gente tive muito desafio nessa trajetória, né? Eu até cheguei a desistir já, porque eu estava tentando, participava de alguma coisa e não conseguia. E aí chegou um ponto que eu falei, não quero mais fazer isso não. Aí quando eu saí, fiquei um tempo fora, comecei a me sentir mal, porque eu senti que eu queria fazer era isso aqui. E se eu não fizesse isso aqui, eu não tinha mais razão, não tinha propósito de vida. Vocês dois deviam escrever uma história da vida de vocês dois. Vocês deviam fazer um quadrinho assim. Quando a gente ficar famoso, vai ter um filme sobre a nossa história. Sabe por quê? Gente, é a mesma história, né? Eu falo a mesma, os rumos, os obstáculos são muito parecidos, né? Não, e nada na vida é perda de tempo, porque eu vim pra faculdade e não terminei a faculdade. E assim, eu fiquei com esse pensamento um tempo, fiquei perdendo tempo lá, porque eu fiquei 2 anos e não formei. Só que na verdade, porque se eu não tivesse vindo pra cá, eu não teria conhecido o celular divino através do meu amigo, não teria conhecido a Lidiane. E não estaria aqui agora porque eu não teria vindo pra conhecer ela. Então assim, é meio que. Acho que acaba Uma coisa leva a outra, né? Leva a outra. Então assim, não foi perda de tempo, porque acabou que eu vim pra cá e conheci pessoas que futuramente ia fazer parte do que eu tô querendo buscar. Sabe? E eu vou aproveitar, vou fazer também a propaganda da Lidiane agora. Rafael, quando você tiver tempo, eu sei que você trabalha muito, né? Mas quando você tiver tempo, essa moça aí é professora. E o desenho, apesar de ter o dom, apesar de eu acreditar nesse dom, mas existem técnicas também, né? Uma coisa ajuda a outra. É como a teoria prática, né? Então, quando você tiver tempo, quem sabe você não vira aluno dessa moça aí, ó. Tenho certeza que ela vai gostar de poder passar, ensinar aquilo que ela sabe, que você vai ver e ela vai mostrar daqui a pouquinho os trabalhos dela também, são muito bacanas. Bem, vamos ver um pouquinho do trabalho da Lidiane? Vamos. Então vamos. Mostra aí pra nós, Lidiane. Daqui a pouco a gente volta no jogo. É que eu trouxe alguns trabalhos que eu faço em aquarela também, além do digital, eu tenho alguns trabalhos. E eu gosto muito de animes, de filmes e séries, aí eu faço muitos quadros voltados com essa temática. E é o Stormtrooper do Star Diretora, Wars. vê se tá pegando bacana, tá? Nessa posição. Aí eu fiz uma série de vilões do Star Wars. Aí, como que pode falar que isso não é dom? E esses quadros eu costumava levar para os eventos de anime, cosplay, vender, né, minha arte nas convenções, só que com a pandemia eu fiquei parada, eu querendo voltar para poder vender os meus quadros. Inclusive eu vendo esses quadros, eles são todos... E
tem já o valor, ou você não quer divulgar, entra em contato com você que sabe. Porque assim, eu costumo fazer os valores, eu tava vendendo, eu costumo vender eles no evento, aí às vezes eu faço algumas promoções, mas eu faço por encomenda também. Aí quem tiver interesse, às vezes não quiser esse, mas quiser outros, pode entrar em contato comigo que eu faço o orçamento pelo direct. Tá, beleza. Então dá seu contato aí de novo para a diretora, fazendo um favor para colocar lá. O meu Instagram é @ilustralid e tem o meu Facebook também, que é Lidiane Alves. E lá eu sempre estou divulgando o meu perfil do Instagram, que é onde eu posto os meus trabalhos. E aí pode entrar em contato comigo por direct. Eu faço por encomenda, eu gosto muito de desenhar mulheres e também, além de temática mais geek, né? Mais de animes. É muito bacana, né, gente? E eu faço sob encomenda, às vezes a pessoa quer um quadro específico. Eu só não faço realismo. Eu sempre falo que eu não faço realismo, eu faço uma coisa mais semi-realista, sabe? Olha que bacana, gente. Aí é temático, eu fiz uma... São todos em aquarela, Lidiane? Todos em aquarela. Alguns eu uso técnica mista. Eu fiz uma sequência dos signos do zodíaco. Aí eu misturei a aquarela com a nanquim, que é uma tinta preta. Aí tem Áries, Touro. Que vem do povo, a tinta. Eu fiz todos os signos e tá lá no meu Instagram. Quem quiser olhar todos os signos. Tem bastante quadro, por isso que eu parei um pouco de pintar, porque eu tava acumulando e não tava tendo espaço. Eu tenho vontade de criar minha lojinha online para poder vender também, isso aqui é tanta coisa. Aí, gente, ó, eu sou pisciana, e você? O que você é? Aqui tem Sagitário, Dizem que todo pisciano é sonhador, né? Que bom. Nossa, agora, cara. Esse aqui é o Peixes. Aí, olha, até a cor é leve. Não é? Peixes, né? Eu tentei pegar as características do signo e representar as cores também, fazer as manchas, aquário. Gente, Esse olha, é o meu signo. maravilha. Muito interessante. E eu gosto muito de usar a figura feminina, sabe? Eu gosto muito de fazer meus quadros usando a figura feminina. Eu não tenho nada contra os homens, não, mas assim, acho bacana você colocar as mulheres aí, né? Eu gosto de representar, acho que a beleza feminina artisticamente. Nada contra os homens. Não, é lógico que não, né? É a forma de me expressar. Mas eu também desenho personagens masculinos. A primeira série, todos eles eram personagens masculinos. Mas sempre que eu tenho uma brechinha de abordar o empoderamento Gente, olha, feminino. muito trabalho bacana, né? Lidiane, você também, assim, a gente não sabe nem quem fala, né, na verdade. Porque da outra vez eu já falei que ela trabalha super bem, ela é uma grande profissional. Então, assim, que a gente tenha só elogios, né? E a gente tem que agradecer muito pelo espaço que você proporciona pra gente aqui, por falar do nosso trabalho, não só a gente do meio artístico, mas também outras profissões que já vieram aqui. Olha, Esse é um personagem de uma série, Vikings. Eu fiz ele em uma versão como se fosse a carta de um baralho. Aí eu coloquei ele como Valete, que ele era muito bacana, né? o Ivor the Boneless. Esse a técnica de nanquim aguada, uma tinta preta, eu misturo na água para criar vários tons de cinza, aí dá a sensação que é quase um grafite. São duas técnicas de pinturas diferentes. Eu tenho a aquarela, e ali eu fiz o nanquim misturado com a aquarela nos signos, e aqui eu fiz só nanquim aguada. O pessoal que está passando hoje não vai dar para perceber, mas olha os olhos, na hora que eu movimento, vê se você percebe. Parece que segue. Daquele efeito, né? Ele não é coisa ou eu estou ficando doido. Olha, coisa impressionante, gente. Vocês estão vendo, mas a impressão que eu tenho que os olhos mexem. Interessante. Tem Né? bastante assim aqui, porque é muito quadro. Acho que Mas aí quem quiser conhecer, né, Lidiane, é só entrar lá no seu Instagram. Então lá, gente, olha, o artista, gente, ele coloca no papel aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, o sentimento. Mas para ele seguir adiante, a gente tem que ajudar. E como que a gente ajuda o artista? Divulgando o trabalho dele, adquirindo o trabalho dele, acreditando no trabalho dele. Né? É a forma que nós temos de ajudá-los. Porque não adianta ela ter
todo esse dom, volto com um dom de novo. Todo esse dom, eu adoro falar quando ela olha para mim. Não adianta o Rafael, não adianta o Ju. Se as pessoas não participarem, então vamos participar. Né? Eu vou pedir novamente, ajude o Diogo e a Lidiane no projeto deles. Né? O próprio Rafael, tenho certeza que deve ter um sonho de um dia poder ficar só no desenho, não tem, Rafael? Ou não? Você nunca pensou nisso? Nunca pensei nisso. É um hobby, né? É mais um hobby. Tipo assim, eu nunca tive alguém para poder ensinar. Sempre fui desenhando assim, por rumo, sabe? Vou fazer, nunca tive ninguém para me ensinar, você entendeu? É bom saber as pessoas como ela é professora, a gente poder aprender uma coisa melhor, para aperfeiçoar nosso desenho, isso é bom. É ótimo, né? Aquela coisa que eu falei, às vezes não ter uma referência, sabe? O que eu gostaria de fazer agora também é ser essa pessoa, mostrar para pessoas, mesmo que a pessoa não queira seguir como profissão, mas queira desenvolver como hobby, é extremamente terapêutico. E trouxe ele aqui, ele conseguiu um prêmio, uma coisa que ele desenvolveu sozinho. Então é isso que eu quero fazer para as pessoas aqui em Antônio Carlos, é poder oferecer os meus trabalhos e também dar aula, se tiver oportunidade. E mostrar que é possível, se alguém quiser seguir isso como carreira, é possível sim, mesmo pra gente que é do interior, que às vezes é mais difícil, eu tive que mudar de cidade. Hoje em dia as pessoas não precisam tanto mais, porque o ensino à distância está muito mais acessível. E estamos aí também trazendo um pouquinho, né? Você sabe que uma das minhas maiores brigas, sabe, no meu dia a dia, desde criança, quando alguém acha que nós que somos do interior, não conseguimos nada, né? Eu sempre bato na tecla, gente, ó, eu vou morrer falando isso. Eu falo no caso de Antônio Carlos, né, Diogo? Mas estou falando de Remédio, todas as cidades do interior. Nós somos da cidade do interior, sim, temos orgulho de ser, sim, e nós temos muitos bons profissionais, muitos mesmo. E tem muita gente boa, de Antônio Carlos, de Remédio, de outras cidades, Alto Doce, Rispera, aquela região ali, eu tenho certeza que tem muitos bons profissionais pelo mundo. Barbacena, né? Porque a gente fala assim, a Barbacena já é uma cidade muito grande. Grande em relação à nossa, mas em relação a Belo Horizonte, por exemplo, é também uma cidade pequena, né? Então, gente, a gente tem que mostrar para as pessoas, porque justamente a gente que não tem tudo acessível, a gente acaba sendo muito mais esforçado, a gente tem que correr muito mais atrás, às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, muito mais do que uma pessoa que já mora numa metrópole, não desfazendo também, claro, mas a pessoa que tem tudo mais acessível, a gente tem que correr um percurso às vezes mais longo, e, igual a gente falou, a gente foi para a faculdade primeiro, para depois falar, não, peraí, não é bem isso, a gente às vezes acaba tendo que passar, esperar, ter esse jogo de paciência que não pode ter de uma vez aquilo que a gente quer. Então, como você falou, acho que a gente da cidade pequena, às vezes a gente acaba até surpreendendo. A gente tem uma coisa que quem mora nas capitais não tem. Paz. E artista precisa de paz, de tranquilidade. É uma coisa que tem que admirar o pessoal da cidade grande, porque realmente foi um choque cultural muito pra mim. É muita correria, muita competição. Quem vive na cidade grande tem que... Desenhar em Antônio Carlos é mais fácil, não é? É bem mais tranquilo, o estilo de vida ajuda. Eu não, né? Quem sou eu? Não chego nem perto. Você desenha nem uma casinha. Mas eu imagino que para um bom artista, essa paz do interior, essa tranquilidade, as próprias paisagens, né? O pôr do sol, enfim, tudo do nosso dia a dia acaba te inspirando. Principalmente você que gosta de quadrinhos, né? Assim, persistência também eu estudo, porque tem muito mito, assim, né? Quando você fala que é escritor, por exemplo, tem gente que só escrevo quando eu estou inspirado. Quem talvez é amador que está passando por isso, mas quem já está ficando tá mais profissional, escreve quando precisa. Porque já tem um método, eu nesse tempo estudei, fui fazendo curso e nesse criei meu próprio método de desenvolvimento de história. Então, sempre que eu vou escrever uma história, eu já sei por onde que eu vou começar, eu tenho meu método, entendeu? Você tem o meu estudo, tem por onde começar. Então, persistência e estudo. E receber ou não, bola para a próxima. Porque no começo, assim, eu ainda estou na fase de transição, porque eu não
vivo disso ainda, não ganho dinheiro, porque isso ainda tem meu trabalho em tempo integral. E eu só faço, o que eu faço aqui só depois do serviço, à noite, quando eu tenho tempo livre. E com essa campanha, justamente, eu estou buscando sair para ficar por conta de fazer o que eu quero fazer. E também o meu propósito final mesmo, meu sonho que eu tenho desde criança, quando eu vi passar um Dragon Ball, por exemplo, na TV e falava e fazia meus personagens e falava assim, eu queria ver meu personagem passando na televisão, uma história minha. Então, assim, o meu objetivo final é fazer uma história conhecida, famosa, ter um público e a partir daí um dia conseguir realmente produzir uma animação para passar hoje em dia, né, canal da televisão não tem tanto, mas para passar num canal na Amazon, por exemplo, um canal de streaming, na Netflix. Então, assim, o objetivo final é esse. E é uma dos caminhos que eu tenho, né, que é esse aqui, o quadrinho, e eu também estou participando de concurso de roteiro, para quem é roteirista e escreve roteiro. Até trouxe aqui um exemplo, isso aqui é um roteiro cinematográfico. Antes de você gravar, isso aqui é quando você vai gravar o filme, o diretor pega isso aqui e vai, é a história que está escrita aqui, é o filme escrito, é a cena, você descreve a cena através disso aqui é o roteiro de cinema. E aí você participa desse concurso e tenta ganhar credibilidade e começa a entrar no mercado. Eu estou começando agora, então eu ainda não tive essa credibilidade não, mas eu já estou participando. Eu adorei o celular de vento, achei assim bacana. Essa aí já é a 4ª versão, as 10 primeiras páginas que eu desenvolvi. Quando eu era jovem, eu participei muitas vezes de teatro, 7 anos e meio, sabe? É bem preciso o roteiro. É o roteiro para que a gente possa subir no palco. Sim, aí inclusive o estudo, que é essa parte, como que diz, o método que chama Masterclasses, que é o formato que você escreve o roteiro. Você escreve tudo no momento presente e sendo colocado no passado, porque no livro você escreve como se tivesse, você mostra o que o personagem está fazendo. Por exemplo, Adam, que é o personagem, pegou a xícara, aí eu vou escrever lá e é a ação dele fazendo naquele momento, como se você estivesse lendo. Tanto que quando você está lendo o roteiro, você consegue imaginar na sua mente o filme perfeitamente. É bem descritivo. Sim. Ele que a gente usa para poder criar, nos filmes, para poder criar cenas. É até interessante que tem os storyboard que tipo, são desenhos, ilustrações que servem de guia para quando vai ter a filmagem de um filme, de uma animação, tem o storyboard também. No caso dos filmes. Sim, é quase como uma história em quadrinho, só que é mais para gravação, para animação, no caso. É muito interessante e muito trabalhoso, né, gente? Um pouquinho. Para as pessoas associarem o que é um roteiro, a gente pode dar um exemplo de Stranger Things, que é uma série que está fazendo muito sucesso agora, e ela foi roteirizada a partir de um roteiro criado pelos irmãos Duffers. E os dois eles escreveram um roteiro igual está aí na sua mão, e eles tentaram um orçamento com a Netflix. Eles se ofereceram para várias produtoras, canais para poder fazer a série, a Netflix aceitou e hoje é tipo, uma das séries mais famosas da atualidade, viralizou e veio tudo de dois roteiristas como o Diogo. E por que Diogo e Lidiane não podem chegar lá, né, gente? Lógico que podem, sim. Tendo estudo e conhecimento, né? Aqui, eu tô vendo um pedacinho aqui que fala assim: um garoto brinca sozinho no escorregador do playground, né? Isso. Aí se a pessoa está decorando isso e é lá no palco, né? E não percebe, ele vai falar isso, não vai? Em público. É separado, né? Ação, basicamente o roteiro é ação e fala. O personagem age e fala. Eu imagino você lá em cena, né? Que ele tá teatro aí e de repente fala o que vai acontecer na cena. Gente, olha, não dá pra gente mostrar, né? Mas eu folhei aqui. Às vezes a gente brinca só para dar uma relaxada, mas o trabalho dele é muito bacana mesmo. E olha, aqui conversando, gente, se patrocina tanta coisa nesse Brasil, sim, né? A gente paga show aí de famoso, 200 mil reais. Eu preciso só de 15 mil para fazer história de quadrinho. Em relação, né? É que eu falo, a 15 mil é muito, eu não acho muito não. Inclusive, seria mais caro se não fosse com a Lidiane, porque o preço médio da página seria 250. Com ela eu consegui um desconto. Então, assim, ia ficar muito mais caro se não fosse por ela, entendeu? Então, assim, gente, olha, vocês que estão aí
participando conosco. Divulguem, nos ajude a mostrar o trabalho deles. Né? Olha que bacana se eles amanhã, alguém chegar e falar, não, viu, vocês lá na hora da prosa e eu gostaria de patrocinar vocês. E olha, gente, não é impossível. A semana passada, na hora da prosa, nós tivemos um rapaz aqui, Antônio Carlense, ele está com uma dificuldade para conseguir um teclado, né? E praticamente já está com teclado, né, Paulo? Só falta algumas coisas aí para fechar. Mas, através da hora da prosa, a gente fica feliz, né? Não é nós, não somos nós da hora da prosa que estamos patrocinando, mas nós ficamos felizes porque foi através da hora da prosa que alguém viu e resolveu, né, ajudar. Isso é bacana, a gente fica feliz. Né? E vocês também vão conseguir. Eu já estou tendo retorno da primeira vez que eu vim aqui já. Esses desenhos entrar em aqui são os contato personagens. comigo. Ah, é? Que legal. Aqui são os Aí eu personagens. já estou pegando. Não, fica à vontade. Aqui é os personagens da história principais. Deixa aí, eu posso Pode mostrar? pegar, pode. Aqui é os esboços que é Também para essa aqui. Legal. esse desenho foi feito por uma outra ilustradora que eu estava muito nesse projeto. Olha, gente, é muita coisa bacana. Esse é o protagonista, o Adam, que eu falei, Ah. que acha o celular. Adam Moreira. Isso. Lúcia. E eu tento muito trazer isso, porque a gente está acostumado a pegar muita coisa de fora, né? Eu tentei colocar nomes nacionais, lugares assim, de Minas, inclusive. Que carinha mais Meu linda. Deus, eu não é um menino, uma criança, que criativo. É, porque normalmente a gente tem ideia que Deus é uma pessoa, um velho barbudo, aí eu resolvi... Liliane Não, Silva. essa- Olha, gente, são os personagens. Olha, o Miguel. E olha os esboços. É esboço, né? Que vocês chamam. Olha, gente, que interessante. É isso que é passado para a Lidiane, para que ela passe. É nessa fase que eu não me preocupo em fazer detalhes, você vê que é só para mostrar o que vai ser o desenho. Eu não me preocupo em fazer à mão ou desenhar o personagem direitinho, só para eu ter ideia. Pra poder... Aí no site, no link que tá na página do Instagram meu e do Diogo, tem no site do Cartaz, tem as 3 primeiras páginas ilustradas por mim, que eu fiz a partir desses esboços, aí, e além tudo da história tá lá, como ele tinha falado, essas pessoas E eu sempre quiserem estou ver. postando, quando sair novidade, eu Isso. posto lá na página e também posto no Instagram. Que aí essas são as páginas que ele passa pra mim. Aí lá no site já tem as 3 primeiras páginas, dá uma introduçãozinha pra Finalizado. história e as pessoas vão ver como que vai ficar o resultado final quando elas forem receber a Porque revistinha. não sei se ficou claro, mas todo mundo que colaborar com a campanha Vai. vai receber a versão PDF ou impressa. Não tem Isso. Se eu atingir, eu preciso atingir a meta, 15 mil. Eu dependo, é igual eu falei, eu não consigo fazer nada sozinho, depende das pessoas. Olha, Eu consigo muda fazer essa isso. fala, Diogo. Se eu Eu vou. assim que eu Não, é conseguir, porque eu tenho 12 meses no máximo pra conseguir. mas vai conseguir, se Deus quiser. Tá aí, tá aí. Gente, eu tô vendo aqui no esboço, a gente percebe também que ele passa a expressão, né? Que ele Isso, quer que tudo. você... Eu Eu vi um aqui, o cara tá bravo, parece que ele tá nervoso. A gente percebe É uma ideia muito claramente. interessante, é você conseguir mostrar só pela imagem. Talvez você só de ver, sem ler o texto, já consegue imaginar o que está acontecendo. Não ter, assim, conseguir entender o que está acontecendo sem o texto. Gente, olha, interessante, olha aqui. Por exemplo, esse desenho, tá ali, Abel, 20 anos, 1,63 m. Olha Você que cria essa interessante. ideia. Quando você vai criar a história, antes de você partir para o roteiro mesmo, você tem que criar os personagens, tem a ficha, tem a personalidade, como que ele é. Olha esse aqui, ó. 58 anos, 1,82 m de altura, olha que interessante, né? A gente não imagina, até pro desenho mesmo, né? Assim, pensando pela lógica, porque você pega um quadrinho, você vê um maior que o outro, mas existe uma proporção, Sim, né? tem que ter. É bem na Porque se proporção. o personagem mesmo. for muito grande e o outro pequeno, você tem que, quando ele estiver um do lado do outro, você vai ter que ter essa noção de tamanho de um para outro, para poder fazer. Como que é feita essa medida no desenho? Não, na verdade, É para ter base, a gente não tira, não tem como eu ter, assim, até tem, mas eu não me preocupo muito. É para ter uma ideia de, por exemplo, esse aqui tem 1,82, talvez tenha, ele está contracenando com outro personagem que é menor que ele, então tem que colocar essa diferença, entendeu? Que ele é menor
o personagem que é Eu maior. imaginei que vocês usassem Era a aquela. base. Não, mas assim, Aquele negocinho de planta. Eu era a base, eu não sei ela, mas eu faço na base. não, mas a anatomia. É de escala, né? É isso. Não, mas no desenho, pela proporção do personagem, você consegue identificar que é uma pessoa mais corpulenta, maior. E essas informações, igual ele falou, da ficha do personagem, ela é muito importante na hora da ilustração. Porque eu preciso ilustrar o personagem, passar uma mensagem. Qual que é a história? Qual que é a idade? A idade é 58, então ele vai ter rugas. Ele é um senhor de idade, então ele vai vestir um terno um pouco mais elegante. Qual que é a Tem toda situação essa construção, né, financeira? do externo do personagem, como que ele se veste. Porque tem muito isso no cinema. O que você é por fora, às vezes, é uma caracterização que você é por dentro. Então, o que você veste talvez diz muito sobre o que você é. Nem sempre, mas assim, na maioria das vezes. Geralmente sim. Geralmente sim, Né? entendeu? Você, por E exemplo, você usa esse personagem. o Lúcifer aqui no caso ele é o vilão, só pelo estilo, sabe? Um pouco Você mais já- despojado, a expressão facial é o que a gente chama de narrativa visual. Você conta uma história através de imagem. Então eu preciso dessas informações para falar só de olhar para a imagem você já pega a personalidade, E um sentir pouco mais ou da menos. história do personagem. E a mesma coisa é usada para os cenários. Por exemplo, na primeira página tem a praça onde começa a história. Se você olhar, você identifica que é uma praça de uma cidade pequena, por causa do ambiente, da fonte. Você olha ali e você pega aqueles detalhezinhos. E tudo está na narrativa, contar histórias através de imagens. E o que eu acho super fascinante. E é fascinante também ouvir, né? E interessante, gente, é que eu penso, para vocês que trabalham, né, com desenho, que fazem as historinhas em quadrinhos, você acaba se envolvendo tanto, que eu imagino, assim, na hora que você termina, é como se você tivesse... Eu vou lá no extremo, dar da luz a um filho. Mas Né? Acabei de dar luz a um filho. Exatamente. O fantástico é isso, é criar um mundo, sabe? Conseguir ver os personagens ganharem vida. Tipo, ele que escreve, ele deve ser fantástico. É bom Ver demais. o resultado final do trabalho, aquilo que veio aqui da nossa mente toda. Eu esqueço quando eu forma. tô escrevendo, eu esqueço do resto. E eu acho, não, eu tenho certeza que a dificuldade, né, de você iniciar. Sabe o que eu penso mais difícil para o roteirista? Início, beleza. Eu sou uma história. Eu acho que deve ser muito complicado no meio. Pra você. Porque o início e o fim, não é que não seja difícil, mas eu penso ser mais prático. Sim. Agora, o desenrolar ali no meio da história, porque, por exemplo, vamos pensar aí numa novela, a gente vê que às vezes o roteirista consegue começar bem, Sim. E no depois meio embora. ele se embola Por isso. Perde. e perde, Por e isso eles tem que tiram ter rápido, né? Eu era assim antes de estudar, eu escrevia por rumo. Eu gostava muito, tinha criatividade, mas não tinha técnica. E aí quando eu comecei a estudar o roteiro para cinema, eu comecei a pegar a técnica. E aí assim, não são regras que você aprende conceito. Por exemplo, tem um conceito que chama conceito dos retornos diminutivos. Quanto mais você usa uma coisa, menos você tem vontade. Por exemplo, você come um sorvete de primeira vez, é uma delícia, você acha uma beleza. Você come o segundo, é bom, mas já não é tão bom como o primeiro. O terceiro já começa a ficar enjoativo. E você, como que é isso na história? Você passou uma cena que dá medo. Aí depois você passou a mesma cena com o mesmo medo. Tipo, aí você já não vai sentir tanto medo igual você sentiu da primeira. Porque você já teve aquela experiência antes. Então você usa isso para não... Você tendo esse conhecimento, você não faz isso numa história, por exemplo. Entendeu? E são vários conceitos. Você não tem regras, você trabalha com conceito. O outro conceito muito interessante é que a história tem que ser sempre exponencial. Ela tem que ser... O que acontece lá no começo, o que acontece depois tem que ser mais impactante do que aconteceu antes. Entendeu? Ela tem que ser sempre... Como se fosse um gráfico sempre subindo, entendeu? Para chegar no máximo. Exatamente. E o roteirista ele é responsável por guiar e manter o interesse por instigar as Sim. emoções no leitor. E tudo isso tem técnica. Ele vai fazer Tudo você técnica. sentir medo, você sentir Sim. excitação, você sentir raiva, você ficar apreensivo. Então isso é toda a Sim, responsabilidade. igual quando você vê numa novela, por exemplo, acaba o episódio, aí já deixa um gancho para o próximo episódio. Isso é técnica. São técnicas. Entendeu? É muito Você, legal. ele já faz de propósito para te engajar e querer para você continuar assistindo. E às vezes muitas histórias se perdem e ficam ruins por isso. Porque o roteirista não consegue fazer a história ficar enganjada, te prender.
de uma forma que você consiga falar uma história, eu quero saber o final, eu quero saber o final. E se não tiver isso, a história não é boa. E é uma coisa, igual eu falei, tem que ter um estudo, tem que praticar muito para conseguir chegar nesse ponto. Não é só na televisão, o próprio livro, Sim, né? Você sim. começa a folhear um livro, dependendo do livro, você quer começar e terminar no mesmo dia. Sim. E tem uns que você começa e para ali no início. Gente, olha que tristeza, né? Oh, mas como Passou é triste. rápido, né? Eu penso que a gente teria muito mais para falar, né? Com certeza. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir uma regra. Isso não quer dizer que vocês não possam voltar. Né, Lidiane? Eu falei que você voltaria logo e logo você volta. Então, gente, antes de eu encerrar, deixar uns minutinhos aí para você, Diogo, se você quiser deixar algum recado para o pessoal que participou com a gente. Bom, meu recado, eu vou pedir mais uma vez o apoio da campanha, porque é de extrema importância, assim, às vezes a pessoa, a gente tem uma cultura, né, eu acho que do brasileiro no geral, de achar que a arte que a gente faz isso por amor, e por fazer por amor não tem que ser remunerado, porque dá trabalho, por mais que a gente faça com amor, dá trabalho, e a Lidiane quer viver disso, então assim, para viver disso ela precisa ganhar o que ela faz. Ótimo. Então assim, eu tô meio que tentando quebrar também esse preconceito, falar que as pessoas não ajudam, porque é importante, vocês não estão dando dinheiro, vocês não estão doando, vocês estão financiando um projeto, vocês estão colocando dinheiro numa arte, que vai ter um retorno. Você vai receber alguma coisa em troca e tá apoiando um artista, tá apoiando o artista, tá apoiando ela, tá apoiando ele, exatamente. Acreditando. Então é isso, juventude. quem, assim, talvez quem tem dificuldade de fazer o que lá na Catarse, você tem que fazer o cadastro no site para poder fazer a colaboração. Quem tiver dificuldade e quiser fazer o Pix para mim, pode fazer, que eu repasso, tem minha conta, eu repasso o dinheiro. Só vou pedir para a pessoa me chamar no Instagram mesmo e passar o endereço, o e-mail e o nome, para poder, quando tiver finalizada a campanha, eu tenho que enviar o HQ, eu tenho que saber onde está a pessoa. Enfim, aí é só fazer isso. Se não tiver interesse, lá no Instagram, e entra no site também e dá uma olhada lá, os detalhes e tudo mais. E é isso. Você, Lidiane, quer deixar algum pedido, algum recado pra galera? Acho que o Diogo falou tudo mesmo, assim, só agradecer a todo mundo que já ajudou e todo mundo que vai ajudar a gente. Se tiver alguma dúvida em como ajudar, em como financiar, embora o site é bem intuitivo, mas se precisar de alguma coisa, é só falar com a gente, entrar em contato. Se quiser contribuir por fora também, a gente vai estar repassando o Pode nosso falar com o projeto. Lidiane. Isso. Nós dois que somos. E no mais, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu acho que é muito importante não só para os artistas. E a outra coisa que eu gostaria de adicionar é que nós, conseguindo se suceder bem, sabe, ir bem, a gente também vai estar abrindo oportunidade para outras pessoas. Porque ele abriu uma oportunidade para mim e eu abri uma oportunidade para ele. Então a gente conseguindo realizar esse sonho, a gente vai estar abrindo portas para outras pessoas também. Então é uma corrente. Então, Aí, batendo, tá ouvindo, né, rapaz? Tá ouvindo. Aí é isso que eu queria falar. Muito obrigada mesmo. E você, Rafael, quer deixar algum recado aí pra galera que está participando? E agradecer, né, por estar aqui na Praça da Cristina. E é bom a gente saber aprender as coisas diferentes, que a gente pode se aperfeiçoar nos desenhos e tentar melhorar a cada vez mais. Né? É isso aí. E a gente fica muito feliz. Gente, olha, vou começar agora de trás para frente. Rafael, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. A gente torce muito para que você cada dia alcance mais e mais. E eu quero que você um dia volte na hora da prova para a gente falar sobre a sua profissão, tá bom? Lidiane, brigadão, né, por ter feito parte da banca, por ter nos ajudado. E mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Diogo, foi um prazer te receber aqui na minha casa. Quero mandar um abração pro pessoal de remédios que eu conheço. E hoje o Diogo trouxe um presente para mim, né? Porque eu tinha que ir em remédios buscar, gente, vou contar para eles que é uma louça que foi feita para a hora da prosa, lá em remédios, foi confeccionado lá para nós. Só que essa nós só vamos ver agora em outubro. Gente, olha, eu queria pedir a vocês
que seguissem os nossos canais. Nós temos um canal no YouTube, que é Hora da Prosa com Carvalho. Nós temos 2 Facebook, que é Cristina Carvalho e Cristina Carvalho 1. E nós temos o Instagram, Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Nós hoje, eu vou pedir licença para os convidados para falar sobre o tempo que nós vamos ficar fora do ar, diretora? Seria isso? Né? Pode ser, né? Porque quem é de Antônio Carlos e aqui da região sabe que eu sou pré-candidata a deputada estadual. E agora, dia 30, eu já vou passar pela convenção e a partir daí eu vou ter que me empenhar nessa campanha. E fica difícil, gente, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós vamos suspender a Hora da Prosa, nós vamos retornar, se Deus quiser e Ele quer, no dia 11 de outubro. Por sinal, nós já temos os 2 primeiros convidados. Então, no dia 11 de outubro, nós vamos estar aqui novamente, só que num lugar diferente, sabe, gente? Nós estamos montando um estúdio pequenininho, mas vai ser bacana. Nós vamos voltar com a Hora da Prosa com outra roupagem. Eu posso cheio falar de isso? para a próxima edição. É isso aí. Então nós vamos voltar sem saber. se Deus quiser, no dia 11 de outubro, com a Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E amanhã nós ainda temos o Som da Saudade com Cristina Carvalho, que também vai ficar suspenso e vai voltar no dia 12 de outubro. Olha que dia bacana, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. E falando em Nossa Senhora Aparecida, eu quero aproveitar, deixar aqui os parabéns para todas as vovós. Né? Hoje é dia da nossa padroeira, Santana e São Joaquim. Então que Santana e São Joaquim abençoe todos nós. Vocês estão aí participando conosco, vocês que estão aí, lutando por um dia melhor, né? E abençoe todos nós, as nossas famílias. E eu quero também agradecer a Matos Calçados por ser nosso parceiro. Em outubro a gente volta a te procurar, se Deus quiser e Ele quer, né? E olha, gente, toda terça-feira e todas as quartas eu vou estar fazendo lives. Eu vou continuar com as lives de 20 às 21 horas. Espero que vocês participem comigo. Só que não vai ser nem Hora da Prosa, nem Som da Saudade. Vai ser live política, ok? Fiquem com Deus, que nós possamos ter uma abençoada semana. E até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, no Som da Saudade com Cristina Carvalho. Valeu, galera! Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Primeira vez que ele... Deu para falar tudo que eu queria. Você vai fazer, eu te trago meus desenhos que eu tenho desde criança lá pra você.